Gente, nós vamos mudar um pouquinho agora de assunto, vamos falar de saúde, vamos falar de algo que ninguém dá muita atenção até começar a falhar, até ter dificuldade, porque olha só, a comunicação é muito importante, né? A comunicação é muito importante. E a voz, gente, é um instrumento para a gente se comunicar. Então, cuidar da voz não é apenas um dever só dos cantores, só de quem apresenta, só de quem usa realmente para trabalhar, não. É também, né, numa profissão, mas esse cuidado é para todos nós. Por isso, hoje nós vamos conversar sobre esses cuidados para você cuidar da sua voz e saber se você está cuidando bem aí da sua voz e se você está se comunicando bem. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo a Natália. Bom dia, Natália. Bom dia, Dani. Tudo bem? Tudo bem. A voz, né, Padrulice? Essa voz que ecoa, né? Que canta, que fala. Fala para nós, Natália, por que é importante a gente cuidar da nossa voz? Porque no processo de fonação estão ali envolvidos músculos e cartilagens. Então, se a gente não cuida bem dessa voz, pode acontecer de aparecer lesões nessa musculatura. Tipo qual? Tem nódulos, né, que aparecem por má utilização da voz, também tem pólipos, são vários os tipos de lesões que podem acontecer devido a essa má utilização vocal. E isso também se dá ao longo de anos, né, de um excesso vocal que uma pessoa vai fazendo ao longo da vida. Então, além de um esforço para falar, ingerir, por exemplo, álcool em excesso, tabaco em excesso. Então, tem coisas que a gente faz no nosso dia a dia que pode, ao longo dos anos, ir prejudicando a nossa voz e, consequentemente, prejudicar a nossa comunicação, né? Porque é tão importante, né? A gente precisa se comunicar, sim, né? Certamente, né? E é tão desagradável, né, quando você precisa da voz, como nós precisamos o tempo todo. E de repente vem uma rouquidão, vem um pigarro, vem alguma coisa, né? Eu não sei se apenas muda a temperatura, o que acontece, mas há fatores externos que também dificultam a voz da gente, podem interferir. E aí é importante a gente colocar que essa sensibilidade, por exemplo, à mudança de temperatura, ela é muito pessoal. Sim. Tem pessoas, por exemplo, que sentem ali com uma mudança de temperatura ou até mesmo com a ingestão de uma água gelada. Sim. E tem pessoas que não, né? Então, assim, é mais a gente sentir o que acontece com a nossa voz à medida que a gente observa o que esse fator externo causa no meu organismo. E isso vai ser muito subjetivo, vai ser de pessoa para pessoa. Porém, tem algumas orientações que a gente vai falar daqui a pouquinho, que a gente pode trazer de uma forma generalizada, que seria para todos, né? Que ótimo. Ô, Natália, uma curiosidade, né? De onde vem a voz, né? Que coisa bonita, isso acho que nunca... A gente parar para pensar, né? De onde surge a voz, né? É um processo bem complexo, bem extenso, que a gente, né, nem tem ideia de quantas coisas acontecem ali para a produção da nossa voz. Agora eu vou pedir para o pessoal soltar a imagem que eu separei para vocês de uma forma bem didática, bem simples, né, para que o pessoal daí de casa possa entender como que é esse processo. Então, nessa figura está em destaque aí a região dos pulmões. Por quê? A primeira coisa que é necessária para a produção da voz é que saia ar de dentro dos nossos pulmões. Aí vamos para a segunda imagem. Aí depois, esse ar que está saindo dos pulmões passa pela região da laringe, onde se encontram as nossas pregas vocais, né? Comumente conhecidas como cordas vocais. Desafinadas às vezes. Às vezes sim. Então, aí nesse processo dessa passagem desse fluxo de ar, acontece uma aproximação das pregas vocais a ponto de gerar uma vibração e começa aí a produção do som, né? Muitas vezes a produção do som começa nessa região. Depois esse som continua seguindo esse fluxo de ar aí já com vibração, continua seguindo, e agora a gente vai ver na última imagem. Aí ele está passando pelo trato vocal e também por outras regiões que funcionam como ressonadores, né? Nesse trato vocal, que é o quê? A faringe,
mais a região onde encontram os nossos articuladores, que são a mandíbula, os lábios, a língua, o véu palatino. E aí, esse som, ele termina de ser moldado nessa região. Então, é todo esse percurso que vai caracterizar o processo de produção da nossa voz. E aí, ele finaliza e aí a voz, né, já saiu, já foi produzida. Sei, quer dizer que começa lá embaixo, tem que empurrar o ar para cima, né? Exatamente. Quem não respira não tem voz. Então, é isso que eu ia falar, a fala, o fruto do ar é a fala. É isso? Assim, eu trouxe até uma última imagem que eu vou pedir pro pessoal colocar aí para ficar mais fácil para vocês entenderem. Sim. Durante a nossa respiração, as cordas vocais estão abertas tanto para a entrada quanto para a saída desse ar. Já na fonação, a gente observa ali, tá vendo aquela região em branco? Ali são as pregas vocais, é a aproximação. Então, assim, a gente pode dizer que a nossa voz é fruto de todo esse processo, Dani. Primeiro tem que ter o ar, que seria o nosso combustível. Aí vamos pensar que as nossas pregas vocais estariam sendo ali o principal integrante do motor dessa voz, só que essa voz só vai ser caracterizada depois que ela termina de sair ali pela região do trato vocal, né? Pela região ali, principalmente da nossa boca. Então, é fruto, na verdade, de todo esse percurso, né? Tem que ter todas essas características para a produção da nossa voz. E tudo isso exige uma educação, não é mesmo? Sim, uma educação, exatamente. Porque eu acho que quando se faz alguma coisa, aí tem que o diafragma empurrar o ar para cima, né? Exatamente. Então, a garganta não está cheia de pigarro. Exatamente, padre, é isso mesmo. Que o cigarro costuma trazer. Sim, aumenta ali a quantidade de muco. Mas então, de quer dizer, onde ele ecoa, ressoa, é aqui no rosto da gente. Exatamente, né? E tem o trato vocal, mas a gente tem outros ressonadores também, né? Sei. Que seria a cavidade nasal e os seios da face, né? Então, teria, assim, essas 3 regiões aí para essa voz estar ressonando, né? E isso é algo que para os cantores é mais fácil, né? É algo que eles estão o tempo inteiro trabalhando, jogando essa voz, né, para regiões diferentes ali. Mas para a gente também isso acontece, a gente só não sabe que acontece, né? Não, é difícil, sabe? Porque você encontra pessoas, e a gente que atende tantas pessoas, parece que a voz não sai da garganta. Né? Sim. A pessoa não deixa ressoar a voz, não sai, você tenta escutar, entender, não entende. É uma falta, na verdade, de projeção dessa voz, né? Seria assim, de projetar esse ar mesmo. Então, para isso, eu preciso do quê? Daquele finalzinho de um bom movimento dos articuladores. Se eu falar com a voz travada, as pessoas não vão me escutar direito, né? Não tem ali uma boa saída desse som. Não tem dicção. Né? Então, exatamente, para a gente também ter assim, uma clareza, para as pessoas terem uma clareza da nossa fala e para essa voz sair mais bonita, é importante que a gente saiba utilizar os articuladores. Certo, né? Interessante. Mas ensina pra gente, como acontece às vezes. Você está no meio de uma missa rouquidão, lá bem... E aí você fica num desespero, como é que eu puxo essa voz para fora? O interessante seria a gente ter ali água à nossa disposição. Sei. Por quê? Porque se essa voz está com dificuldade de sair, o que é aquilo? É uma pode ser, né? O sinal de uma desidratação. Então, uma presença de muco nessa região onde estão as pregas vocais, aí vai ter uma vibração com dificuldade. E à medida que eu vou me hidratando, o que acontece? Isso é muito legal. A gente tem uma movimentação aqui da laringe, tem uma subida e uma descida. Isso faz um certo alongamento dessa musculatura. Então, me auxilia a relaxar essa musculatura para que eu possa ter uma melhor vibração. Certo. Né? E Então, essa melhor vibração também, a gente não pode acreditar que o nosso corpo já vem pronto, a gente precisa cuidar. Na parte prática, Natália, quais são os principais cuidados, então, para a gente manter a nossa voz? É a hidratação, né? Então, assim, a gente tem uma média de que a pessoa ingira
pelo menos 2 litros de água por dia e que isso seja feito ao longo do dia. Por quê? Senão eu passo o dia todo desidratada e aí eu vou querer repor isso lá no final do dia. Porém, a minha mucosa, o meu tecido já está desidratado, né? A gente vai levar assim, o organismo vai levar em média 1 hora para absorver aquela água que a gente ingeriu. Então eu preciso estar constantemente repondo essa hidratação, né? E também nesse momento da hidratação, a gente começa a fazer esse alongamento da laringe que eu acabei de explicar. Então, o ideal é que para a gente manter ali uma voz bonita, tem que estar com a musculatura hidratada. Isso ajuda a diminuir a viscosidade, o muco. Então, assim, diminui o pigarro, né? Sim. E também a gente termina com aquela sensação de boca seca que muitas vezes a gente fica à medida que a gente vai falando. Isso ao longo do dia faz com o quê? Com que eu me esforce para falar. Sim. E aí que encontro o risco, porque eu começo a fazer essa vibração de cordas vocais com muito esforço. E aí começam os prejuízos, né? E é tão importante, gente, se você tem dificuldade de se expressar, né, percebe que a sua voz está ali muito travada, procura o profissional, procura para olhar, para cuidar, porque isso também tem relação com a sua vida, com o seu dia a dia, a relação com as pessoas, no seu trabalho. Não é só para ficar bonito, não, mas é para te ajudar a você ter uma boa convivência, desenvolver bem seu trabalho, seu lado profissional e ficar bem com a vida, né? Natália, quero te agradecer. Muito obrigada, viu? Foi muito bom a gente conhecer o nosso processo vocal e saber como a gente pode cuidar desse bem precioso também nosso, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, Dani. Muito obrigado, Foi um prazer. Natália, viu? Que bom. Eu que agradeço.